O Presidente da República indigitou Luís Montenegro, líder da coligação de centro-direita, que venceu as eleições legislativas portuguesas, como Primeiro-Ministro, convidando-o a formar governo. O líder social-democrata acertou com Marcelo Rebelo de Sousa que na quinta-feira, dia 28, irá a Belém apresentar a composição do executivo que tomará posse dia 2 de abril. O novo primeiro-ministro explicou a urgência na indigitação, dada a reunião agendada para esta manhã de quinta-feira em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente do PSD tem rejeitado qualquer tipo de entendimento com o Chega e prepara-se para governar com minoria, depois de a Aliança Democrática ter conseguido apenas 80 assentos no Parlamento. A grande surpresa destas legislativas foi a ascensão do partido de André Ventura. O Chega conquistou 50 mandatos parlamentares, depois de já em 2022 ter passado de um deputado único a um grupo parlamentar com 12 deputados. Usar ou não usar os lucros extraordinários derivados dos ativos financeiros russos congelados na Europa para ajudar a Ucrânia a defender-se. Esta é uma das questões centrais na Cimeira da União Europeia que começou quinta-feira em Bruxelas. Nem todos os líderes estão convencidos face a questões de natureza jurídica, mas a ideia vai ganhando terreno. Ich bin ganz sicher, dass wir hier überhaupt ein sehr klares Signal an Putin senden. Er hat sich verrechnet, wenn er glaubt, dass wir nicht in der Lage sind, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das notwendig ist. Und da ist die Nutzung der Windfall Profits ein kleiner, aber wichtiger Baustein. Quando a guerra começou, a União Europeia bloqueou cerca de 210 mil milhões de euros do Banco Central da Rússia depositados em instituições financeiras na Europa. Parte dos juros gerados poderiam permitir enviar cerca de 3 mil milhões de euros por ano para a Ucrânia. Dinheiro que poderá ter duas aplicações. I think that it should contribute not only to reconstruction of Ukraine, but also to the defense needs of Ukraine. O Bloco Europeu também discute como obter mais verbas para aumentar a sua capacidade de defesa investindo na indústria de armamento. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a Europa precisa de se preparar para uma economia de guerra. De recordar que a Rússia vai usar 6% do PIB para a guerra. Uma das propostas é a emissão de obrigações de dívida conjunta, algo que divide os Estados-membros. A Alemanha e os Países Baixos são dos mais reticentes, a França e a Grécia são dos mais entusiastas. Είναι όμως απολύτως σαφές ότι αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να παραμείνει θωρακισμένη αμυντικά, θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση. O secretário-geral da ONU, António Guterres, participou no início da cimeira para falar sobretudo da crise na faixa de Gaza. Em debate vai estar o apelo a uma pausa humanitária imediata que conduza a um cessar-fogo sustentável. O governo de Portugal considera que se devem explorar todas as soluções financeiras para manter o apoio à Ucrânia. O primeiro-ministro António Costa disse que o mais importante é a unidade do bloco nesse apoio. Todas essas formas são formas tecnicamente possíveis, de que não excluem, obviamente, também a existência de uma emissão de dívida para financiar de uma forma sustentável, previsível e duradoura a Ucrânia, não só no seu esforço de guerra, mas sobretudo depois no esforço de reconstrução. António Costa foi também muito veemente em relação à situação na faixa de Gaza, sendo uma das vozes que mais defendeu a necessidade de um cessar-fogo. Todos nós somos unânimes a condenar o bárbaro ataque que ocorreu a 7 de outubro contra Israel, mas todos temos de ser também unânimes a condenar a forma inaceitável como Israel está a exercer neste momento o seu direito de defesa. O direito de defesa implica regras, implica respeitar a vida humana e, portanto, não é aceitável esta situação. O governo português vai também manter as suas contribuições para a ajuda humanitária na faixa de Gaza, tendo o primeiro-ministro anunciado hoje que haverá um reforço de 10 milhões de euros para a Agência das Nações Unidas de Apoio aos Refugiados Palestinianos. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas. A Chequia, a Polónia, a Hungria e a Eslováquia mostraram-se profundamente divididas quanto à ajuda militar à Ucrânia numa reunião em Praga. O chamado Grupo de Visegrado procura encontrar um terreno comum em áreas de interesse mútuo, mas a Hungria e a Eslováquia opõem-se a que uma nova aliança liderada pela Chequia se abasteça de munições de artilharia para enviar para Kiev.
Já Varsóvia é uma apoiante entusiástica da iniciativa. I'd like to end by congratulating and thanking the Czech Republic, everybody who contributed to having this excellent idea of the ammunition initiative. We are very happy to contribute not only financially, but to a very efficient logistical operation. Mesmo se condenam a invasão russa da Ucrânia, a Hungria e a Eslováquia dizem que têm de colocar os interesses nacionais em primeiro lugar. What was very important for us, we have to fight for our national interest. As you might know, that Slovakia is very dependent on gas and nuclear fuel from Russia. Na semana passada, a Alemanha e França disseram que iriam contribuir para o esquema checo, mas o chanceler Olaf Scholz reafirmou que a Alemanha não iria enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Russia is preparing for a large-scale conventional conflict with NATO, says the Institute for the Study of War, after having analyzed several Russian financial, economic and military indicators. The think tank notes this won't happen imminently, but likely on a shorter timeline than what some Western analysts have initially posited. Vladimir Putin is likely attempting to set conditions to stabilize Russia's long-term financial position at a high level of government expenditure, while the Russian military continues to undertake structural reforms to simultaneously support the war in Ukraine while expanding Russia's conventional capabilities in the long term in preparation for a potential future large-scale conflict with NATO. Russian Defense Minister Sergei Shoigu outlined several ongoing efforts to bolster Russia's conventional military capabilities. He also claimed that the Russian military plans to form 2 combined arms armies, 14 divisions and 16 brigades by the end of 2024. The Institute for the Study of War continues to assess that Russia currently lacks the manpower, military infrastructure and training capacity to properly staff several entirely new divisions to army-level formations to full and strength in the immediate to medium term. Na semana passada, dezenas de requerentes de asilo foram obrigados a dormir em tendas à porta do Gabinete de Proteção Internacional em Dublin devido à falta de alojamento. Os refugiados queixam-se de um tratamento desumano e degradante por parte do governo irlandês. Enquanto entrevistávamos um refugiado, um cidadão irlandês aproximou-se para exprimir o seu descontentamento contra o governo e para acusar o Estado de tratar melhor os requerentes de asilo do que os 14 mil irlandeses que vivem na rua. These are illegal migrants looking for free accommodation in Ireland. What about the Irish homeless and your NGOs looking after them? No, you don't care about the Irish homeless. You're jumping on the bandwagon. You don't care about the Irish people. You are here jumping on the bandwagon. No, we need homes for the Irish 14,000 Irish homeless families. Jed, um refugiado proveniente da Jordânia, descreveu as condições a que esteve submetido em Dublin como terríveis. The situation was very bad. There was no services at all. There was no toilets, no showers. They haven't showered for a week. They have no idea what to do. It was raining on them, raining on the tents, and it was very cold. O governo irlandês transferiu algumas pessoas que viviam em tendas para alojamentos alternativos. No entanto, a forma como os requerentes de asilo estão a ser tratados na Irlanda está a incomodar os membros da oposição do Parlamento irlandês, que acusam o governo de criar uma guerra cultural. Between dereliction, empty properties, overpricing, not building enough social housing, not having enough affordable housing for young people who are working and who want to buy their own property. They've made an absolute bags of it, and they're compounding that by creating a culture war between refugees and homeless Irish people. I don't accept that. Apesar do governo irlandês ter anunciado que está a fazer de tudo para acolher os refugiados, muitos observadores acreditam que o tratamento que tem sido dado aos requerentes de asilo em Dublin é a prova de que os dias de uma Irlanda aberta estão a chegar ao fim. There's a growing feeling here that the inhumane scenes witnessed here in recent weeks may be part of an Irish government message. And that message is that if people are thinking of coming to Ireland and seeking refuge, then maybe they should consider going elsewhere. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. O diálogo de Berlim sobre a transição energética teve início na terça-feira com os discursos do vice-chanceler alemão Robert Habeck e da ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock. Antes da conferência, a Euronews esteve num dos aeroportos desativados de Berlim
para descobrir como poderá funcionar o futuro das energias renováveis. Hier auf dem ehemaligen Flughafen Tegel, was ja eines der größten Entwicklungsprojekte in ganz Europa ist, sind wir die Pioniere, der Anfang dieser Entwicklung. Hier sollen in den nächsten Jahren die Stadt der Zukunft errichtet werden und erfunden werden. Und wir sind hier mit aktuell 17 verschiedenen Startups vor Ort und entwickeln die Lösungen, die die Stadt der Zukunft braucht. Estima-se que a cidade sustentável criará até 20 mil postos de trabalho. O projeto STOF 2 combina o armazenamento de energia com a produção de hidrogênio. So we want to make 100% renewables possible with our device. And what we need for that, in order to end our fossil fuel dependence, green energy. And in Germany, we already have lots of renewables, 3-4 times of what we actually need. And that problem is just going to increase going forward. So we need to think about battery storage. Com a Europa decidida a libertar-se do gás russo, o projeto HH2E tem estado na vanguarda. Tenta desenvolver tecnologia para integrar o hidrogênio na rede principal. Langfristig werden die Energiepreise senken, aber wir brauchen eben schon jetzt den Markthochlauf aktiv unterstützen, eben dieses Ziel zu erreichen. Este ano a equipa STOF 2 apresenta a tecnologia na conferência sobre o clima, na esperança de que as energias renováveis se tornem mais presentes no mercado. This technology is already being rolled out to the first customer later this year. With funding of the project expecting to surpass 100 million euros, it will need government financing to become part of the mainstream energy infrastructure. Liv Stroud in Berlin for Euronews.